Bom dia, a paz de Jesus. Meu nome é Cíntia, Sou catequista. Muitos de vocês já me conhecem, porque eu já dei catequese para vocês. E hoje eu fui convidada para falar sobre o sacramento da Eucaristia. E eu resolvi fazer isso como se fosse uma conversa mesmo, sabe? Vamos falar primeiro o que é sacramento. Eu sei que Elisângela já falou para vocês que é um presente, mas eu quero me aprofundar mais nisso. Sacramento é presente, e presente é sinal da presença de alguém. Sabe por quê? Você sabe a história de como surgiu o hábito de enviar presente, de levar presente na festa de aniversário? Foi no tempo persa, dos grandes reis. Então aquelas festas eram grandiosas e muitas vezes o rei não tinha contato com seus convidados e acabava assim por dizer, ficava bravo porque dizia que tal fulano não foi e fulano tinha ido e ele não tinha visto. Os convidados tiveram uma solução então, levar algo para que no final da festa o rei soubesse que tal pessoa esteve lá. Então foi assim que começou o hábito de levar presentes. Então presente nada mais é do que um sinal da presença que a pessoa foi na sua festa. Tanto que muitas vezes a gente anda com uma blusa, um brinquedo, a gente sempre lembra daquela pessoa. A gente fala, olha, eu ganhei essa blusa de fulano, eu ganhei esse brinquedo de fulano. Então é um sinal na nossa vida. E o sacramento da Eucaristia é um sinal da presença de Deus, Da presença de Jesus na nossa vida. Então, sacramento significa sinal da graça. Nos outros sacramentos, Deus leva um presente, Mas na Eucaristia, o próprio Jesus é o presente. Então, cada vez que o padre consagra, consagra o pão e o vinho, cada vez que tem uma missa, não é só um presente para a gente saber que Deus esteve ali como nos outros sacramentos. Pelo contrário, no sacramento da Eucaristia é uma presença real. E como pode acontecer isso, É difícil entender. Então eu vou explicar para vocês, tá? Espera só um pouquinho. Mas será verdade que em toda missa o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus Cristo? Vamos verificar na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6. Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muitos discípulos deixaram Jesus depois que ele deu essas palavras de que era preciso comer o corpo e o sangue dele. Até hoje, muitas pessoas não acreditam. Mas não é só nesse trecho que Jesus fala sobre oferecer seu corpo e sangue. Na última ceia, em Lucas capítulo 22, versículo 19, ele celebra a primeira missa e diz: tomai todos e comei, este é meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Você lembra quem diz essas palavras? O padre, na hora da missa. Então, os primeiros padres foram os apóstolos,
que começaram a realizar as missas, né? Celebrar as missas conforme Jesus tinha pedido. Então, toda vez que na missa se diz isso é o meu corpo, é a presença real de Cristo na missa. É a atualização da última ceia. É trazendo o passado para o presente. Então, por que Jesus deu o seu corpo como alimento? Então, para a gente poder entender, a gente tem que ir lá no começo, lá em Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus. Para você entender o que essa desobediência nos custa até hoje, mesmo a gente não sendo quem esteve lá, é como a genética, né? Muitas vezes você não tem um problema de saúde, mas você não que você adquiriu um problema de saúde, mas você herdou dos seus pais, dos seus avós. Isso está no seu DNA. Assim como o pecado também. Ele veio dos nossos antepassados, está no nosso DNA. Todos nós somos pecadores por causa do pecado de Adão e Eva. Então, todo erro tem que ter justiça, tem que ter um castigo, vamos dizer assim, uma punição, né? Quando uma pessoa comete um roubo, ela vai presa para pagar o erro que ela cometeu. Por exemplo, você joga uma pedra no vidro do vizinho. O vizinho pode até perdoar você, mas quem vai pagar o vidro quebrado? Então é isso que aconteceu. Adão e Eva pecou e então ficou uma dívida, né? E fora que nós ficamos distantes de Deus devido a esse pecado. Então, para nos aproximarmos de Deus, no Antigo Testamento, Deus pediu um sacrifício. E um deles é o sacrifício de animais. Então, no lugar do pecador, que deveria pagar o preço, era sacrificado animais. E o sacrifício dos animais era para que as pessoas percebessem e se arrependessem do pecado, porque vendo o sofrimento de um inocente, era para que as pessoas voltassem atrás e não pecassem mais. Mas isso não aconteceu, né? A gente sabe muito bem que isso não aconteceu, mas só que a dívida não ficou totalmente paga, porque na verdade quem estava pagando era um animal e não um homem. Então Jesus veio como um homem e foi esse cordeiro. Então é por isso que a gente chama de Jesus de cordeiro. Ele foi esse homem que pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, e nele nós estamos salvos. Então, se Adão e Eva andavam com Deus no paraíso, hoje, através da missa, nós estamos todos os dias com Jesus. Quando a gente comunga, Jesus fica conosco, anda conosco, fala conosco. E aí você vai dizer assim, mas eu não vejo. Gente, a gente tem que ver que muitas coisas a gente não vê. Por exemplo, o ar. A gente vê o ar? Não, mas a gente sente. E como que a gente vai sentir? Abrindo o nosso coração, pedindo para Deus que nos revele a sua presença, para que a gente possa sentir como algo concreto. Se a gente ficar só querendo ver com os olhos carnais, nós não vamos sentir Jesus. Então, esse é o convite, né? Vocês que vão fazer a primeira Eucaristia, são todos convidados. Então, ninguém é obrigado a ir na missa, mas você sabe que tem alguém que se sacrificou pelos seus pecados e por amor te espera na Santa Missa para derramar esse amor, e Jesus quer ficar com você. Então, futuramente, se Deus quiser, vocês vão poder ter essa bênção de ir na missa, e eu quero mesmo que vocês sintam isso, esse amor, que no caso vocês possam ir na missa, não por obrigação, mas porque são convidados e porque Jesus ama você. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.